acompanhar. Pela Marina Silva, que é uma agenda de sustentabilidade. Além disso, nós temos a questão da Amazônia e da emissão de créditos de carbono pelo Brasil, que também podem ser objeto de parceria entre os dois países. Então, esse processo de reindustrialização, combinado com a recuperação de terras aráveis, com a preservação do meio ambiente, pode criar uma grande sinergia entre os dois países, uma vez que há uma forte pressão internacional sobre a China, que hoje, em virtude do seu processo de desenvolvimento, acaba sendo um grande emissor de carbono. Então, isso pode aproximar as duas economias com uma agenda específica de produção com baixa emissão de carbono e preservação ambiental. E, por fim, a questão, voltando à questão inicial do comércio, a ideia que se comentou um pouco na imprensa, mas só para deixar claro, a ideia de você fazer o intercâmbio comercial em moedas próprias, sem recorrer a uma moeda de um terceiro, é uma coisa que está há muito tempo na mesa de negociação entre os BRICS, no âmbito do Mercosul, e o presidente Lula restabeleceu essa agenda, pedindo para a Fazenda, para a área econômica dos dois países, se debruçarem sobre esse tema e aprofundarem as possibilidades de um intercâmbio, como nós chamamos, em moeda local. Ou seja, você poder usar o real, poder usar o yuan, poder usar as moedas dos países em desenvolvimento como unidade de conta para trocas internacionais. Isso já foi tentado, prosperou com alguma celeridade no âmbito do Mercosul. No período recente, isso retraiu barbaramente, mas essa ideia volta à mesa para que nós aprofundemos esse tema e possamos promover o intercâmbio comercial com base nessa filosofia. Então, é disso que se tratou, mas eu gostaria de dar muita ênfase nesse desafio que o presidente colocou em todas as reuniões com as empresas e com o próprio governo, de nós intensificarmos os estudos de viabilidade de reindustrializar o Brasil em parceria com o capital chinês, que é disponível e que vê na América do Sul uma oportunidade de criar ali uma plataforma para os seus produtos, tanto para venda local quanto para exportação. Tá bem? Ministro, só uma pergunta. Como você está vendo esse fortalecimento do real que o mercado mencionou? Olha... Depois de muito tempo, né, acima desse valor? Não, eu penso que eu sempre imaginei que o real estava muito desvalorizado. Né? Não havia razão, sobretudo depois de fixar a taxa de juros num patamar atual, coisa que já vai para quase um ano, eu imaginei o real estava muito desvalorizado. E que se nós tomássemos as medidas que nós estamos tomando, se o Congresso for sensível a essa agenda que nós estamos estabelecendo de recuperação da base fiscal, né, que dá sustentação para o Estado Nacional, se nós formos bem-sucedidos também frente ao Judiciário em relação a temas que têm impacto fiscal muito forte e sobre os quais nós temos muita segurança de estarmos na direção correta, eu penso que seria natural o real voltar para um patamar mais adequado. Nós temos um câmbio flutuante, portanto, a nossa política é deixar flutuar. Obviamente que o Banco Central tem a sua política de acumulação de reservas e só nesse ano foram adquiridas reservas no montante de mais de 20 bilhões de dólares. Então, voltamos a acumular mais reservas cambiais, mas tudo isso somado, na minha opinião, é natural que o dólar se estabilize num patamar mais baixo do que vinha sendo medido. Quer dizer, nós chegamos a quase 5,80 em alguns momentos ao longo dos últimos 12 meses, e isso certamente estava fora da realidade, na minha opinião. O Brasil é uma economia muito mais forte do que ela própria se enxerga. A economia brasileira responde muito rapidamente a estímulos adequados. E se houver essa harmonia entre os poderes, né, legislativo, executivo e judiciário, e o que eu tenho insistido, a harmonização da política fiscal com a monetária,
Não adianta nada eu, de um lado, fazer um trabalho e o Banco Central não acompanhar o movimento na direção de convergir para uma política sustentável de crescimento com baixa inflação. Distribuição de renda, sustentabilidade ambiental, que é o que todo mundo quer. Então, eu penso que esse movimento está sendo compreendido. Se nós tivermos êxito na sua implementação, e isso não depende só do Executivo, mas eu penso que está bem endereçada a questão falávamos aqui com o presidente Pacheco durante toda a viagem, né, sobre os prognósticos dele, sobre como essas medidas serão recebidas no Congresso, o clima para restabelecer a confiança, colocar a economia brasileira para andar. Eu penso que nós vamos ter boas notícias daqui para frente. Nós estamos fazendo nossa parte, é um esforço muito grande técnico que está sendo feito na área econômica, não só no Ministério da Fazenda, apoio da Casa Civil, do Planejamento, do MIDIC, do Ministério do Desenvolvimento, representado aqui pelo Márcio Elias Rosa. Eu penso que nós estamos fazendo um trabalho conjunto, remando todos na mesma direção. E queremos somar, agregar outras forças para completar esse ciclo. Eu tenho segurança de que se nós completarmos esse ciclo, nós vamos ter boas notícias na área econômica aí pela frente. Tá aí, portanto, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falando na China. A gente está acompanhando a visita do presidente Lula, fazendo anúncios. Daqui a pouquinho a gente vai falar muito mais sobre esse assunto. Também